Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, dia 30 de novembro, para divulgar autores nacionais, para falar de livro, para fazer sorteio, dar boas risadas, entre outras coisas. Lembrando que hoje vamos até as 10h30 da noite com muito bate-papo literário e saúde mental, né? Tendo em vista que o nosso projeto agora está incluindo profissionais da área da saúde mental, como psicólogos, terapeutas, psicanalistas, para compartilhar com a gente sobre assuntos voltados para a saúde mental. Evidentemente, sem deixar os nossos autores incríveis de fora. E para a gente abrir essa quinta-feira, último dia do mês de novembro. Gente, o mês é dezembro, como passou rápido! Eu nem vi esse mês de novembro, que loucura, né? Pra gente abrir aí essa maratona do dia de hoje, a gente vai bater um papo com um escritor que já esteve aqui no projeto, que é inteligentíssimo. Tu olha pra ele e tu fala, como que produziu um negócio desse com essa sagacidade? Tu tem quantos anos? A primeira conversa que a gente teve, eu morri de rir, porque ele é muito engraçado, ele tem uma simplicidade que cativa, e por ser muito inteligente se torna admirável. Eu li o livro dele, A Bruxa do Véu Negro, fiquei enlouquecida com a trama, com o desenvolvimento. E agora o Marcos Silva, autor nacional, volta para conversar com a gente sobre outra obra de contos, na verdade, né? Cacofonia de Contos, que tá aí no site da Amazon. A gente vai conversar com ele, vai conhecer o que ele anda aprontando desde A Bruxa do Véu Negro. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon do Livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Lembrando que estamos simultaneamente no Kawaii e no Instagram. Então o pessoal do Kawaii que quiser, o Instagram é @moniquemm18, tá bom? Beijo para vocês. Muito bem, pessoal que está entrando aí, sejam muito bem. Pede para mim o convite, por favor. Olá! Oi! Marcos, Cheguei. você tá me Tô te vendo? vendo. Tá me vendo bem? E eu não tô te vendo. Não, tá? Não, eu não tô te vendo. Mas peraí que eu vou abrir aqui no computador para poder te ver. O Instagram tá com um bugzinho que quando você não me vê, sou eu que não te vejo, Tá. entendeu? Mas não tem problema não, que quando for para as plataformas, nós dois vamos aparecer. Agora eu liguei aqui no computador, tô te vendo. Então fechou. Querido, bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem. Muito bonito. Que coisa boa ter você no meu projeto de novo, hein, Marcos? Voltando. Um ano depois. Cara, já tem isso tudo? Claro. Acho que... eu não sei se é um, não, é um ano. Quase 2, tá? Eu acho que são quase 2 anos. Que isso? Não, gente, espera aí, deixa eu ver aqui um negócio. O tempo tá passando e a gente não tá vendo? Oi? O tempo tá passando e a gente não tá vendo? Pois é. Quase 2 anos. Quase 2 anos, né? Caramba, que coisa, né? O Marcos, gente, esteve aqui na primeira vez
falando na época do lançamento, que foi A Bruxa do Véu Negro. Ô Marcos, antes da gente entrar no seu novo livro, fala um pouquinho sobre A Bruxa do Véu Negro para o pessoal te conhecer. Então, A Bruxa do Véu Negro, inclusive, ganhou uma nova edição esse ano, né? Foi o meu livro de estreia, lá em 2021. É um livro de terror que conta a história ali de 4 pessoas que estão envolvidas com o espírito de uma freira provavelmente morta em um incêndio anos antes. E conforme o tempo vai passando, eles vão percebendo que eles são os únicos afetados e os únicos que podem resolver os problemas que estão ficando cada vez mais perigosos, assim. É um terror ali bem puxado, gente. O Marcos estreou aí com essa pegada. Você tem esse livro físico aí para mostrar para o pessoal? Eu tenho a edição nova, tá aqui, desse ano, inclusive de março, já vai fazer um ano daqui a pouco também, que já publiquei, e tem a edição antiga também, mas a nova é mais bonita. Eu não consigo ver aqui, mas eu acho que o pessoal vai ver em tempo real, não tem problema. Eu queria ver a capa nova, deixa eu, peraí. É porque aqui chega atrasado. Essa capa antiga é linda, eu adoro. E a nova... Ah, não, a antiga é que eu adoro. A nova também é bem legal. Gostei das duas. Eu amo. É bem macabro, gostei. Ah, eu adoro. E aí, depois da Bruxa, você publicou... Qual foi o segundo livro, Marcos? Foi o Cacofonia. Inclusive, eu tinha deixado tudo separado dos livros físicos aqui para mostrar, e o Cacofonia ele simplesmente desapareceu. Não tô vendo ele aqui. É o livro da live e ele desapareceu. Oh, meu Deus do céu! Você hoje tem o quê? 3 livros publicados, né? Isso. Eu tenho a Bruxa, tenho o Cacofonia e eu tenho o Fania, que é a continuação do Cacofonia, então, que eu tenho aqui. Ah, isso que eu ia te perguntar. Porque eu vi aqui que você tem Ufania de Contos e Cacofonia de Contos. A diferença é que o Cacofonia, ele tem um conto a mais do que o Fania, não é isso? Na verdade, assim, para ser 3 mini coletâneas de contos, né? É o Cacofonia de Contos, o Fania de Contos, e o próximo é o Sinfonia de Contos daí. E o Sinfonia de Contos vem com quantos contos? O Sinfonia, 5 também. Ah, então vamos botar em ordem, tá, gente? Só para vocês não se confundirem. O Ufania de Contos, eu não sei se ele está aí mostrando a capa para vocês. Tô Esse é o primeiro volume. Não, o Ufania é o segundo. Ah, é a continuação de Cacofonia. Ah, então tá. Então vamos começar com Cacofonia para depois a gente ir para o Ufania. Tá. Tudo de contos. Ô Marcos, me diz o seguinte, como é que surgiu esse título Cacofonia de Contos? Porque assim, queria que tu explicasse, porque nem todo mundo sabe o que é uma cacofonia. Então, como que surgiu esse título? Então, na verdade, assim, eu escrevi os contos primeiro, entendeu? Antes de todos. Eu escrevi os 6 contos, são mini contos, o livro ele é curtíssimo, todos eles são em tamanho de bolso, inclusive, para quem tem a cópia física, são livros de bolso. E eu escrevi os contos, e aí eu não sabia que nome botar, né? Aí eu fiquei pensando, eu escrevi vários nomes para botar ali, e aí a minha namorada pegou e falou assim, olha, Marcos, qual que é o conto que você mais gosta dos 6? Eu falei, olha, o que eu mais gosto é o Cacofonia. Aí ela falou, bom, então por que você não bota o Cacofonia de Contos, então? E aí ficou no Fania a mesma coisa, e no conto do Cacofonia, né, o nome foi escolhido por esse, porque a cacofonia
enfim, tem alguns significados, né? Tem as palavras que... Meu Deus, agora tu me botou numa. As palavras com terminações parecidas ou algo nesse sentido, né? E aí acaba gerando essa confusão. É algo... Sim. E Desculpa, vai, pode falar. No conto, na verdade, o cacofonia do conto é uma série de ruídos desconfortáveis que vem de uma vitrola. No conto é isso, uma vitrola, ele bota, o personagem do conto, ele bota os discos numa vitrola e quando ela vai, né, enfim, tocar lá, ela acaba emitindo uma série de ruídos que ele diz no conto que é uma cacofonia, então, de ruídos ali que advém dessa vitrola. Ah, e aí remete bem o que tá ali na capa. A cacofonia, gente, tá? É só para o pessoal aí. Monique, como assim cacofonia de contos, essa vitrola? A gente já vai falar dessa capa que foi feita por uma autora que já teve aqui no projeto. Essa cacofonia, gente, ela é nada mais do que essa combinação, né, que a gente tem de sons no decorrer de uma frase. Quando a gente lê um conto, uma frase, enfim, uma expressão, juntamente com efeitos que são bem desagradáveis. Às vezes, algumas pessoas podem interpretar como confuso quando ouvem. Então, nada mais do que isso. Por isso, essa vitrola e a palavra cacofonia saindo de dentro da vitrola. Uhum. Essa capa, Marcos, ficou sensacional. Foi a Débora Correia que fez, não foi? A Débora fez a capa, a revisão e a diagramação do livro. Dos dois, do Cacofonia e do Cacofonia. A Débora é maravilhosa. Tanto ela como a Diana já tiveram aqui no projeto. As duas são irmãs, são capistas, revisoras, diagramadoras. Elas são incríveis e talentosíssimas. São autoras também. E a Débora fez essa capa e fez a revisão. E a diagramação também, né? Uhum. A Diana que participou ali da revisão. Esse seu livro foi publicado o quê? 2023? O Cacofonia foi em 2022. 2022. Já tem um chão aí também, né, gente? Vou fazer 1 ano e meio. Agora, tá aqui de setembro, 26 de setembro de 2022. Uhum. Já tem um tempo aí, que coisa boa. Agora, esses contos que você colocou em Cacofonia são 6 contos. O que eles falam? O que você traz nesse material? Então, a sinopse, não é uma sinopse, é mais uma frase que descreve o livro, né, que está ali na contracapa, que é uma coletânea com 6 contos que tenta lhe mostrar o quão a morte pode ser bela. Então, esses 6 contos, eles basicamente eles retratam uma história. O conto, né, tem ali a história dele, mas cada conto vai mostrar uma maneira diferente que aquela pessoa está morrendo, entendeu? São personagens completamente diferentes, mas cada um morre de uma maneira, entendeu? Não, peraí, que cortou a última coisa que você falou. Esses contos mostram 6 maneiras diferentes de se morrer, é isso? Não. Então, são 6 histórias, e nessas histórias os personagens eles morrem de maneira diferente. Claro, nenhum dos contos se ligam, eles não estão conectados nem nada, são histórias opostas, mas tem um que acaba meio que se matando, entre aspas, tem um que ele acaba por ganância, ele acaba morrendo, entendeu? Nesse estilo, assim. Nessa pegada de morte. Bom, a gente tem aí 6 contos e o primeiro deles se chama Miasma. O que fala miasma, Marcos? Então, miasma é um conto sobre um homem que ele acaba por ganhar na loteria e ele pega todo o dinheiro que ele ganhou e ele vai gastar em boates e coisas nesse sentido assim. E ele fala no conto que ele
estava muito feliz porque ele finalmente tinha conseguido amizades e tudo, e ele estava lá pagando as coisas para todo mundo. Só que depois ele se vê perdido porque ele acaba, quando vai, né, para pagar novamente, ele perdeu todo o dinheiro dele. Então ele já está sem nada. E aí ele, no conto, ele tá escrevendo, né? Esse conto é escrito pelo próprio personagem. E ele diz que ele, depois de perder tudo, ele acaba dormindo e ele acorda dentro de uma caixa compacta. Ele não sabe onde ele está. E ele diz que dentro daquela caixa que ele está, ele só consegue achar um lápis e uma caneta e um caderno, né? Onde ele está escrevendo o que está sendo narrado no conto. E ele começa a ficar desesperado, porque ele não está conseguindo sair. E aí, daqui a pouco, de repente, ele acorda no banco da praça. E aí segue o conto, né? Sem spoiler. Sim, já temos o primeiro conto meio sombrio aí. Uhum. Quer dizer, a morte, né? Não pode dar spoiler, né? Não pode dar spoiler como é que morre. Ai, meu Deus. O que a gente sabe é que todos eles têm final trágico, né? De morte. O segundo conto se chama Atração. O que fala esse conto, Marcos? Então, no conto da atração, os personagens, eles é um grupo de amigos e eles acabam querendo, enfim, sair, fazer alguma coisa diferente do que eles estão habituados a fazer. E eles acabam encontrando uma atração nova na cidade, que é um castelo dos horrores, assim, entre aspas. E aí eles entram lá, a menina paga, e quando eles chegam no lugar, eles acabam se sentindo fortemente atraídos pela mulher que vende os bilhetes ali, da entrada. E eles não sabem explicar direito por quê, mas eles acabam, enfim, sentindo essa forte atração. E quando eles entram no brinquedo, né, que diz que eles seriam perseguidos, mas nunca tocados, né, não tocar em ninguém para nunca ser tocado. Porém, eles estão andando ali pelos corredores e eles acabam presenciando a morte das pessoas que estão lá dentro. Como se os monstros, na verdade, eles não fizessem parte de uma atração, e sim fossem realmente criaturas que estão ali para matar todo mundo, entendeu? Nossa Senhora. Agora, você produzindo tantas histórias, né? A Bruxa é um exemplo disso, os contos que você produziu para essa obra, você sempre gostou dessa pegada de terror, essa pegada sombria? Você sempre foi incentivado a ler e a escrever sobre terror? Como é que esse terror começou a exalar de você? Na verdade, eu nunca gostei. Como assim? Como assim? Eu era criança que, quando estava em casa, deitado com meus pais, assim, e começava a música do Cidade Alerta, sabe? Eu saía correndo, porque senão eu não ia dormir à noite, porque eu estava completamente traumatizado com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Então, eu lembro que uma vez uma prima minha pegou e falou, olha, vamos ver um filme de terror aqui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não dá, eu odeio, não dá certo pra mim. A gente viu o filme, eu fiquei uma semana sem dormir, enfim. E eu era esse tipo de pessoa, assim, sempre com medo. Meu consumo de literatura sempre foi fantástica, entendeu? Sempre foi fantasia. Até que eu comecei a ir pra casa de uma tia minha, no Rio Grande do Sul, e ela é fanática por filme de terror, sempre foi. E ela acabou falando, vai ver esse filme aqui. Aí eu fui lá, vi, não dormi uma semana. Aí ela falou, não... Peraí, qual foi o filme? Era Amigo Oculto, o nome do filme. É um filme que tinha na Netflix uns anos atrás. Sei não, é um filme legal, Com Robert De Niro, né? Hã? Com Robert De Niro. Daí eu não faço a menor ideia. Isso mesmo. Depois ela pegou e falou, não, vamos ver o outro aqui. E aí eu peço pra tampar os olhos na parte de mais terror. Aí eu fui lá, vi o filme, não fiquei com medo daí. Aí eu fiquei de boa. De novo, a gente foi ver a Órfã daí depois. Aí ela não pediu pra eu tampar os olhos. E aí foi indo, e aí do nada, quando eu percebi, eu tava deitado no chão da sala, eu queria ver um filme de terror sozinho pra tentar provar pra mim mesmo que eu não ia ter mais medo. E aí eu fui ver o Brinquedo Assassino, o do Chuck lá, sabe? O antigo. O
muito bom isso. Mas olha, você foi de 0 a 100 muito rápido, né? É. Aí eu vi, fiquei de boa, vi o segundo, vi o terceiro, aí eu comecei a ver Premonição, aí do nada a estante da minha casa, que era ali Harry Potter, e outro, Rainha Vermelha, outros livros assim mais de fantasia, do nada nasceu assim um Stephen King aqui, um, um Andrew Piper ali, e eu escrevia fantasia também. Eu escrevi 3 livros de fantasia na época, todos publicados lá no Wattpad, e aí eu falei, bom, já que agora eu tô começando a consumir esse tipo de conteúdo, por que que eu não me arrisco, entendeu? Aí eu fui lá, criei um livro, escrevi 13 capítulos dele, um livro de terror, chamado O Inferno Nunca Se Apagará, é o nome do livro. Acabei odiando, aí eu deixei ele de canto, assim. E aí depois, do nada, eu falei, eu vou escrever a bruxa. Aí, escrevi a bruxa, tá aí. Foi isso. Gente, ele foi de 0 a 100 muito rápido. Ele já tinha dentro dele ali um escritor de terror. Isso é fato. Porque senão ele não sentiria afinidade em estar gradativamente conectado a histórias de terror. E aí a gente acaba consumindo, né? Pode ser pela leitura, pela série, pelo filme, e acaba reproduzindo isso mais tarde em obras nossas mesmo. Agora, é muito interessante como a sua tia teve esse papel importante de inserir você nos gêneros de terror. Porque até então você era de fantasia. Uhum. Você tinha ali Harry Potter, você tinha uma outra pegada. E já tinha começado a escrever no Wattpad. Você ainda está no Wattpad ou você parou de produzir obra no Wattpad? Então, todos os livros que eu tinha antes da bruxa, todos lá. Inclusive a bruxa é cria de Wattpad, né? Ela ficou no Wattpad. Eu publiquei o último capítulo em abril. Eu demorei 8 meses para escrever a bruxa. E aí ela ficou lá no Wattpad. Aí eu terminei o livro em abril. E aí em julho eu tive que remover 90% dos capítulos para poder mandar para a editora. E aí depois que eu publiquei lá, né, depois que eu publiquei esse livro por editora, né, a primeira edição da bruxa, eu acabei não postando mais nada lá. Inclusive, nenhum dos livros que eu tenho hoje, assim, escritos, não chegaram nem a passar perto, assim, do Wattpad. Entendi. O Cacofonia foi independente ou foi editora também? O Cacofonia e o Eufonia foram independentes. E eles também não passaram nem perto do Wattpad. Muito bem. Então, gente, quem quiser ler, vai ter que ler ou pelo Kindle Ilimitado ou comprar o livro físico com você, né, Marcos? O Cacofonia, tu fala? É. O Cacofonia... Não, o Cacofonia e o Eufonia, eles têm disponível digital na Amazon e físico aí pela Wiclap, né? Agora eu acho que eu até perdi a minha cópia do Cacofonia porque ela desapareceu. Caramba! Qual é a tua conta do Wattpad? Lá é M. Marcos P. Silva. Gente, o Wattpad, para quem quiser conhecer a escrita do autor, ler outras coisas dele, já vai lá no Wattpad. Depois, Marcos, eu vou pedir para você, quando a live acabar, colocar nos comentários o @ do teu Wattpad, porque aí tem muita gente que gosta de ler por lá e pode acessar teu perfil, tá? Tá. Muito bem. Voltando aqui um pouquinho em Cacofonia, que a gente sabe aí que é uma coletânea que o autor colocou 6 contos, todos com finais trágicos, porque a pegada é voltada ali para a morte, né? Personagens que vão ser mortos ou morrem, enfim, em cada conto. O terceiro conto de Cacofonia se chama Repulsa. O que fala esse conto, Marcos? O Repulsão, ele é um conto... Ele é o menorzinho do... Repulsão, desculpa. Repulsão. Ele é o menorzinho do livro, mas ele acho que é o... Tirando o Cacofonia, o que eu mais gosto. Ele é bem curto, ele fala sobre um homem que ele tinha o pai ferreiro,
e ele acabou por caindo dentro da fornalha do pai dele. E ele conseguiu sobreviver, mas é claro, ele ficou completamente deformado, né? Com toda, enfim, o calor, né? Só que a família dele, depois que ele consegue sobreviver, a família dele rejeita ele porque eles não querem mais aquela criatura, que eles chamam de criatura, com ele. E aí ele acaba indo morar numa vila isolado, e lá nessa vila eles têm um acordo com ele, que é o seguinte: olha, a gente vai mandar livro para você, a gente vai mandar todas as compras de comida para você comer, coisa nesse sentido, tudo na porta da sua casa, tal dia, tal horário, e nosso único desejo é que você não saia de casa. Para você não assustar os moradores, você não pode sair de casa. E aí ele acaba aceitando, ele não sai de casa, ele não tem contato nenhum com o mundo exterior, ele fica sobrevivendo dessas entregas que os aldeões ali da vila fazem. Só que um dia, o aldeão acaba entregando os livros e vem uma Bíblia junto com o livro, entendeu? E ele folheia a Bíblia, era o maior livro que ele tinha ali até então, e ele fica fascinado com o que ele lê, com milagres e coisa nesse sentido. E aí ele acredita que Deus então pode fazer um milagre nele e ele deixar de ser aquela criatura deformada. Então o desejo dele se torna ir para a igreja, visitar e implorar lá para Deus curar ele. Só que ele sabe que se ele sair naquelas condições, ele não vai ser aceito. Aí então ele pega e toma uma atitude meio brusca assim, para conseguir chegar na igreja. Mas aí é spoiler, né? Não posso falar. Aí é spoiler, aí não dá spoiler. Agora, eu estava ouvindo você falar, né? E imediatamente uma outra história veio na cabeça. Esse conto Repulsão tem alguma referência do Corcunda de Notre Dame? Nunca nem tinha pensado, mas é uma boa. É uma boa. Sério? Ótimo. Caramba, eu estava ouvindo você falar e eu falei, nossa, não parece o Corcunda de Notre Dame? Pode ter referência. Legal, agora, gostei. Agora vai se tornar uma referência. Quando me perguntar, eu vou dizer. Eu acho que eu nunca nem vi Corcunda de Notre Dame, mas se alguém me perguntar de novo, eu vou dizer que é. Porque agora parando para pensar, né, também é deformado lá, mora numa vila. Você nunca viu nem o filme, nem leu o livro? Marcos? Ele caiu aí? Marcos, querido, você caiu? Voltei. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo também? Tô. Você nunca viu e nem nunca leu Corcunda de Notre Dame? Não. Recomendo, então. Leia, depois você nos diga se há alguma referência. E o interessante, gente, é que o Marcos nunca leu, mas criou uma história que a gente assimila com Notre Dame. Engraçado isso, né? Que coisa. Agora, a gente tem o quarto ponto aqui que leva o nome do livro, da obra, que é Cacofonia. O que é esse conto, Marcos? Então, esse conto fala sobre um rapaz que ele acaba indo tentar a vida dele em uma outra vila bem mais reclusa, e ele acaba indo morar na casa do tio dele, que é um familiar um pouco mais distante, mas que ele sabe que o tio ia aceitar ele na casa, né? Então ele chega lá, ele chama o tio dele é meio surdo, ele não consegue ouvir direito, mas o tio dele é super gente boa, ele chega, acolhe, diz que o rapaz pode ficar na casa dele sem problema nenhum, sempre que precisar, que a família dele estava viajando, então quando eles voltassem, eles só teriam que, né, ver se ele conseguia arrumar uma casa até o tempo da família dele voltar. E aí esse rapaz, o tio dele até toca uma flauta para ele a hora que ele chega, assim, para meio que comemorar e tudo, né? E aí depois o menino ele acaba indo procurar emprego na cidade e ele percebe que tá rolando uns sequestros assim na cidade, umas mortes, e que todas as mortes têm entre 15 dias de diferença, 15 dias de diferença, e
todas elas, assim, não tem nenhuma ligação a não ser os 15 dias. E eles estão meio que oferecendo uma recompensa para quem solucionar o caso. Então ele acaba indo solucionar o caso para tentar ganhar o dinheiro dele ali, para ver se ele consegue sair da casa do tio. E ele vai na biblioteca, ele lê, e ele acaba achando no sótão da casa do tio dele uma vitrola velha e um monte de discos. Só que os discos da vitrola, os nomes das músicas, né, que tá na capa, na verdade são o nome e a idade das pessoas que estão desaparecidas. E aí ele fica meio assim, ele bota uma vitrola para tocar e só sai uma cacofonia que ele acaba assim, ele não consegue suportar o barulho, ele desliga a vitrola e aí ele começa a suspeitar do tio dele. E aí, né, no resto é spoiler também. Muito bem, agora eu percebi que todos eles têm uma coisa em comum, todos os seus contos. Eles são aí protagonizados por figuras masculinas. Você produziu, pelo menos até agora, né, nesses 4 contos, todos figuras masculinas. A gente não encontra nenhuma mulher, nenhuma figura feminina. Você não colocou nenhum tipo de romance rápido, por exemplo, ou algum papel que seja marcante feminino nos teus contos? Os 2 últimos contos, eles são protagonizados por mulheres. É porque como os contos eles são muito curtos, né, eles têm 3, 4 páginas, acaba não tendo muito personagem. Mas em Atração ele é protagonizado por uma mulher também, é um grupo de amigos, mas a protagonista é a Marcela, né? Lá em Atração, e Ofertório e Servo também é protagonizado por mulheres, né? Aí Atração não. Tem 2 aqui. O Ofertório e o Servo. Isso, Servo. A Atração é o que eu já tinha falado, é que eu falei grupo de amigos, mas é um grupo de amigos, tá. Mas a protagonista do livro, que é a que chega até o final lá da Atração, e aí tem o plot twist, é a Marcela, que é a líder ali do grupo. Muito bem. E aí, logo depois, a gente tem Servo, né? Que é o último conto que fecha a Cacofonia, essa coletânea aí de 6 contos do nosso autor. O Servo fala sobre o quê? O Ofertório ainda não falei também. Quer voltar para o Ofertório primeiro? O Ofertório, é verdade. O Ofertório. O Ofertório é uma mulher que ela... Enfim, aqueles clichês que a gente vê em filme. Ela acaba perdendo o carro dela, não para de funcionar na beira de uma outra vila, né? E ela acaba descendo para tentar buscar ajuda com algum aldeão, só que ela percebe que as casas ali são muito velhas, as plantações são podres, não parece assim, não ter vida, porque todas as casas estão vazias, ela chama, ela bate de porta em porta, ninguém atende ela, mas lá no topo do morro ela vê uma igreja toda construída de ouro, com as pedras brilhando lá em cima, e aí ela fala, bom, eu acho que lá alguém vai poder me ajudar. E aí ela chega lá, todos os moradores da vila estão dentro dessa igreja, ela vai buscar uma ajuda, vem um responsável lá e leva ela para uma sala e diz assim, olha, ela conta o que aconteceu, ele fala, olha, não sei se eu posso te ajudar com essa questão do carro, mas a partir do momento que você entra aqui na igreja, você é obrigado a fazer uma oferta. Só que ela fala, bom, eu acabei de vir para cá, eu simplesmente achei tudo dentro do carro, eu não tenho dinheiro nenhum aqui. Ele fala, não, alguma coisa você vai ter que oferecer. E aí depois vem o plot twist aí do livro, do conto, que também, né, spoiler. Que aí é spoiler, né, gente? Aí a gente está pedindo demais. Agora, desses contos que você produziu, Marcos, qual foi o mais desafiador? Eu acho que, assim, se tu abrir o livro ali no começo, nas minhas notas, eu digo assim, que eu agradeço aos meus professores de biologia, porque enquanto eles falavam de meiose e mitose, eu estava pensando no meu próximo conto. Porque todos os contos eu escrevi nas aulas de biologia, porque eu odiava, e aí então eu estava lá sentado na cadeira com o meu caderno escrevendo as coisas ali, porque eu não queria estar naquela aula.
Então, todos os contos foram pensados assim, sabe? Na hora veio na minha cabeça e eu comecei a escrever. Mas eu achei o Cacofonia o mais complicado de escrever. E o Servo, que é o último, eu achei o mais legal. O mais... que eu gostei mais de escrever foi o Servo. E por quê? Não faço a menor ideia. Só sei que eu gostei muito. Foi o primeiro que eu escrevi. Aí eu fiquei... Eu acho que foi isso, né? Foi o primeiro que eu escrevi, e aí então eu tava ali com aquele pique do começo, de querer escrever, e aí eu consegui produzir ele numa aula de biologia. E o Repulsão foi o último a ser escrito. E aí nele do Repulsão eu já tava assim, pelo amor de Deus, acaba logo, sabe? Sabe quando tá com esse sentimento? Eu tava assim. Meu Deus do céu. O Servo fala sobre o quê? O Servo é sobre uma família muito rica, de um homem que ele tem 2 filhas, e uma das filhas ela acaba criando uma relação com um servo da casa. E aí eles vivem um romance entre eles, escondido, e ela fica pedindo para esse empregado fazer as coisas por ela. Porque ela promete que ela vai conseguir a herança do pai, para eles dois viverem o amor deles, assim, no bem bom e, enfim, sem nenhuma interrupção. Então ela fica pedindo para ele fazer coisas simples no começo. Ela fala, olha, tu pode escovar meu cabelo, tu pode fazer isso para mim. E aí depois as coisas vão aumentando gradativamente até um momento que ela fala, olha, se você me ama, você vai matar o meu pai e a minha irmã para eu conseguir a herança para mim. E ele fica pensando, e aí ele resolve tomar essa atitude. E aí o que vem depois é spoiler. Meu Deus, o mais macabro de todos, gente. Adorei. Bom, o Cacofonia de Contos, vocês podem aí... eu vou até botar aqui para vocês o link do site da Amazon. O pessoal aí do Kawaii pode conseguir o livro no site da Amazon, tá? Tá lá. Marcos P. Silva, Cacofonia de Contos. Então é só jogar lá que vocês vão conseguir acessar. Já tem até avaliação aqui. Vamos ver o que tem na avaliação. Tem uma leitora que falou assim: do cruel ao sobrenatural. 6 contos com temática sobrenatural ou com requintes de crueldade, ou os dois juntos. Contos bem escritos, curtos, interessantes, não são assustadores, mas possuem bem a atmosfera do terror. Destaque para o conto Cacofonia. Para mim foi o melhor, principalmente pelo plot no final. Tem que ler esse conto, gente. Vamos... Não, peraí. Ô, Marcos, lê um pouquinho do Cacofonia pra gente. Do conto? Tá. Você tá com ele aí? Tô, peraí. Calma, deixa eu abrir. Aqui. Um pouquinho quanto? Ele tem 7 páginas. Não, lê um textinho só. Tá, vamos lá. Que você acha legal. Deixa eu... Sem dar spoiler. Só contexto antes de eu começar a tocar, meu Deus, a ler. Eu tô lendo aqui o negócio já. É a parte que eu falei que o tio ele vai tocar a flauta ele toca a flauta pro sobrinho dele. E aí o menino fala o seguinte: sem nem ter pisado no paraíso, posso afirmar com certeza que nem as harpas dos anjos ecoam tão serenamente quanto sua flauta. O sobrinho falou, batendo pequenas palmas. O senhor precisa mostrar o seu talento ao mundo. Não sejas tolo. Com um pouco de prática, você tocará ainda melhor que eu. Diógenes sorriu. Posso tentar? O rapaz pergunta. O tio olha para o rapaz com os olhos fumegando. Tamanha raiva pareceu colorir a face do homem. As veias da testa saltaram e as mãos se fecharam em um soco. Tomás arregalou os olhos e recuou com medo. Olhe em meus olhos, Diógenes vociferou. Nunca nem pense em tocar nessa flauta. Está me entendendo?
Muito bem, temos aí um trechinho de Cacofonia. O resto, gente, só lendo, tá? Quem quiser, ou no site da Amazon, ou pelo site da Wiclap. Agora, pegando, continuando, né, nessa pegada de Cacofonia, o autor publicou a continuação, que é Ufania de Contos. O que é uma ufania, o Marcos? A ufania é a hidrolatação, às vezes até doentia, no caso, é utilizado pela pátria, né? A hidrolatação da pátria, do país. A gente ouviu bastante no passado. Tipo, bastante. É verdade. Bom, Ufania de Contos é uma coletânea com cinco contos que tentam mostrar o quanto a obsessão pode ser bela. Quando você fala que obsessão pode ser bela, você está falando que tipo de obsessão? É justamente essa forma de idolatria? Assim como no primeiro livro a gente fala sobre várias mortes, no segundo livro são formas de obsessão. Tem obsessão por uma mulher, uma obsessão pelo ex-namorado, uma obsessão pela pátria, que é o conto do Ufania, né? Obsessão em conhecer mais, e eu não lembro o outro. E obsessão em trabalho também. Então temos aí pontos que profundezas, acordo, a ufania, lascívia e obstinação. Eu quero começar pela ufania. O que fala o conto Ufania? O Ufania, na verdade, foi o conto que eu pensei primeiro e eu achei muito engraçado escrever ele, porque é basicamente, né, o conto ele fala sobre um homem que ele é completamente obcecado por um dos candidatos a prefeito da cidade e ele acaba querendo fazer de tudo para levar esse homem a vencer a eleição. Seja matando, seja paralisando as estradas, entendeu? Só que aí, no final ele consegue levar esse prefeito a vitória da eleição, com todas essas loucuras que ele fez, mas aí, né, o que vem depois é spoiler. É spoiler, muito bem. Qualquer semelhança, como é que é? Como é que é o ditado? Qualquer semelhança é mera coincidência, é isso? Isso aí mesmo. Profundezas, fala sobre o quê? Profundezas é sobre um senhor que ele acaba olhando que tem um menino que ele vai na praia todos os dias e ele fica jogando pão no oceano o tempo todo. Ele fica jogando pão lá como se estivesse alimentando alguma coisa. Mas não tem um peixe que come, não tem nada. É só o menino jogando pão. E aí o velho chega e fala, olha, o que você está fazendo aí? Você está jogando pão no oceano? O que você vai conseguir com isso? E aí o menino fala, olha, você pode voltar aqui amanhã, tal horário, e aí eu te mostro por que eu fico fazendo isso, né? O que eu estou alimentando. E aí ele volta lá no outro dia, e aí quando ele descobre o que ele estava alimentando, aí o cara não fica muito contente, assim, sabe? O que ele estava alimentando? Spoiler. Spoiler. Ai, gente, eu sou muito curiosa. Eu preciso saber. Agora eu vou ter que ler os livros do nosso escritor. Tá vendo aí? Oh, meu pai eterno. O acordo. Acordo é o conto de um homem que ele é dono de uma empresa e ele fica basicamente enfurnado dentro do escritório dele. E ele resolve que ele liga para a mulher dele, diz que ele não vai voltar para casa porque ele está trabalhando. Aí a mulher dele fala, olha, você prometeu que amanhã você vai vir no aniversário do teu filho, não sei o quê. Ele fala, não, relaxa que eu vou vir. Só que ele acaba xingando a mulher dele o tempo todo, ele não dá atenção para a criança, e a criança é completamente apaixonada pelo pai. E aí
no outro dia, então, a criança liga para o pai, né, dizendo que é aniversário, o pai desliga na criança, e ele não aparece no aniversário do próprio filho, porque ele estava trabalhando. E aí ele começa a receber mensagens do porquê que ele não apareceu, e ele fica com ódio e ele fala que ele desejava que aquilo tudo não acontecesse, que a criança não existisse, que ele pudesse viver só ali no trabalho dele. E aí entra um homem dentro ali da sala dele do nada e dá um papel para ele, assinando assim, ó, olha, se você assinar esse papel, eu prometo que tu não vai precisar fazer nada além de ficar sentado, olhando as outras coisas, sem ter a tua mulher enchendo o teu saco, sem ter o teu filho te ligando, você pode poder fazer assim, o que você quiser, você não vai ser nem lembrado. E o cara, ele acaba achando a proposta tentadora. Primeiro, ele não acredita, né, que o homem pode dar aquilo para ele, mas o homem dá alguns sinais de que ele tem aqueles poderes. E aí ele recebe um papel para assinar, ele assina, e aí, quando assina, o que acontece é o seguinte, também é spoiler. Ah, muito bem. Já temos uma pegada um pouco mais dramática nesse aí. Lascívia. Então, o Lascívia fala sobre o conto de uma mulher que esse foi o primeiro conto que eu pensei também, um dos primeiros ali que eu pensei. Eu já estava com a ideia dele há muito tempo. Esse do acordo, inclusive, era para se chamar Quando as Cortinas se Fecham, e era para ser um livro, não era para ser um conto. Mas eu tenho plano para abrir esses contos no futuro, sabe? Fazer uma versão estendida, sabe? Na Lascívia, uma mulher, ela não consegue aceitar o término do namoro dela. Ela fica ligando com o ex-namorado dela o tempo todo, só que ele fala, olha, pelo amor de Deus, eu tô com outra mulher, eu não quero você, eu não quero que você chegue perto de mim, você pode, me esquece, apaga meu número, sabe? E ela é muito depressiva e ela fica com ódio, assim. Ela toma um monte de remédio para tentar dormir, ela acaba tentando se matar. Ela toma um monte de remédio, antidepressivos e tudo, só que ela não morre. E aí ela resolve ir na casa do namorado dela e acabar com ele e com ela também. Então ela pega uma faca, ela vai lá na casa do namorado dela, só que quando ele abre a porta para receber ela, ao invés de ela matar ele, né, como era o planejado, ele acaba recebendo ela aos beijos e abraços. E aí eles, como se nada tivesse acontecido, eles começam a se pegar ali, e aí o que vem seguinte também é spoiler. Que loucura! Já temos aí um pouquinho de hot, talvez, né, gente? Obstinação! Esse é o meu favorito. Lascívia é o meu segundo, mas Obstinação é o meu favorito. E depois que eu acabei de escrever esse conto, eu acho que eu fiquei mal assim por uns 3 dias, mas enfim. O Obstinação é sobre um pai que ele é pai de primeira viagem, e quando ele pega a filha dele no colo pela primeira vez, ele não consegue sentir aquele amor de pai, sabe? Ele não consegue sentir afinidade pela criança. Ele sente um pouco de repulsa. E ele leva a criança para casa, a recém-nascida para casa, e ele começa a perceber que a criança chora de madrugada, e a mulher tem que levantar para ajudar. E ele começa a perceber que a mulher dele está cada vez mais cansada, cada vez mais exausta, e além disso ele está tendo que disputar a atenção da mulher com a criança. Entendeu? Ele começa a se irritar com essas situações, só que a gota d'água para ele foi um dia que a criança começou a chorar desesperadamente, e a mulher sai correndo para atender a criança, mas ela acaba escorregando e batendo a cabeça, e ela fica muito mal, ela quase morre, e o pai, ele alimentou assim, uma raiva muito grande da filha dele, e aí um dia eles acordam de manhã, e a criança está chorando, e aí o pai fala, olha, eu vou lá, eu vou cuidar dela, vai estar tudo certo. Ele vai lá, cuida da criança, volta, a criança fica numa paz, depois a criança chora de novo. No outro dia, a criança chora e acorda ele de novo, mesma situação. Só que no terceiro dia, a criança não chora e acorda ninguém. E aí quando a mulher acorda, ela vê o marido dela
sorridente, com aqueles café da manhã, sabe? Na bandeja. Ele entrega para a mulher uma lasanha, um suco, um monte de coisa e diz para ela, olha, eu espero que tu goste, assim. Primeiro ela fica contente com o agrado, mas depois ela começa a perceber que tem alguma coisa errada. E aí o resto é spoiler. Deus do céu! Será que ele faz o que eu tô pensando? Ai, gente, adorei essa pegada. Agora, o Fonia também tem físico, né? Na Wiclap. Tem, tá bem aqui, ó. Muito Inclusive, bem, uma salva de conseguiu palmas isso para aí. Débora, porque é fantástica a diagramação do livro. Eu amo. Aí ela arrebentou. Aham. Todas as duas capas estão lindas, o projeto todo tá lindo. Esse vermelho, esse bordô que ela usou. Depois eu vou até mandar mensagem para ela parabenizando, porque realmente tá magnífico. As duas capas. Agora, Marcos, projetos para 2024. Temos. Então, eu sempre gostei de sair um pouquinho da zona do conforto, deu pra ver lá na fantasia quando eu migrei pro terror, e eu acabei me apaixonando pelo gênero. E tô aí, né? Só que nesse ano, lá em janeiro, fevereiro, eu escrevi um livro. É para ser também um livro de bolso, mas com uma história única, não um conto, né? Eu adorei esse negócio de livro de bolso, tá? Eu simplesmente me apaixonei por ele. E eu queria escrever um livro de drama. E aí eu escrevi esse livro, ele tá pronto, ele tem título. Eu já até falei sobre ele, assim, nas minhas redes sociais, uma vezinha, assim, eu falei um pouquinho sobre. Nada muito, né? Só falei que é um projeto que talvez venha. Tentei publicar ele esse ano, acabou não dando certo. E eu tô pensando em tirar essa ideia de ser um livro do bolso para transformar em um livro, talvez, como é que se diz? Estender os capítulos, não enchendo linguiça, mas, enfim, tu entende, né? Como eu tive que resumir a história para ele ficar pequeno, eu tô pensando em não resumir a história, deixar ele do tamanho que ele queira ser, entendeu? Ele escolhe o tamanho que ele vai querer. Muito bem. Então, temos aí para 2024 um drama do nosso escritor. Agora, a gente está vendo que o Marcos ele consegue andar de um lado para o outro, né? Como eu falei, ele veio da fantasia, foi instigado pelo terror e agora pretende ir para o drama. Ô, Marcos, qual foi o último livro de terror que você leu? Foi Salem, do Stephen King. Não li ainda. A Hora do Vampiro, Esse né? Antigamente era. eu não li. Qual é o livro de terror que você não recomenda? Meu Deus. Mas assim, vai parecer bem bizarro o que eu vou falar agora, mas o meu livro de terror favorito é o It, também do Stephen King. Mas eu não recomendo. Eu não recomendo ele para as pessoas. Eu amo esse livro. Por quê? Eu sou apaixonado por ele, mas eu não recomendo. O livro, o Stephen King ele escreveu esse livro de 82 a 86, se eu não me engano. Né? Ele levou 4 anos para escrever. Para começar, o livro é um baita de um tijolo de 1030 páginas. Sim. Então, né? Mas o Stephen King, ele tava muito drogado quando ele escreveu esse livro. Tipo, muito drogado. Tu já leu esse livro? Eu nunca tive coragem de ler, Então, porque eu tenho um pavor de palhaço. Então, ele é um livro muito... Assim, ó, você vai lendo, você vai, assim... O Stephen King ele tem um jeito de escrita que às vezes tu não tá entendendo nada do que tu tá lendo, que ele fica nomeando cidade, marca e não sei o que, tu não sabe nem o que é o que ele tá falando. Mas ele fica estendendo essa história durante essas 1000 páginas. Pra quem já viu o filme, o livro do It, ele junta os dois, né? O filme, primeiro você tem eles criança, depois você tem eles adulto, e o livro, ele começa com eles adultos, e aí depois ele vai... Na verdade, ele começa com aquela cena lá do George, né, sendo comido lá pelo palhaço. Mas depois eles adultos, eles estão sentados numa mesa e eles ficam do passado. E isso durante 1000 páginas, até que eles contam como eles derrotaram a primeira vez, e no final... E o nosso escritor Voltei. foi. Enfim, Não.
Resumo, é um livro muito bom, só que tem umas coisas assim no livro que, meu Deus, sabe, assim, pelo amor de Deus, o que que é isso? Eu posso citar uma? A mais memorável de todas. Eu quero deixar claro assim, o livro, ele se passa com as crianças entre 9, 10, 11, 12 anos ali. Uma idade mais ou menos isso, tá? De 9 a 12 anos. E eles estão lá indo derrotar o Pennywise pela primeira vez quando eles são crianças ainda. Só que quando eles estão saindo, depois que eles derrotam, entre aspas, né, o Pennywise, eles estão saindo, tá tudo desabando. E eles já não lembram qual que foi o sistema de esgoto que eles conseguiram acessar para chegar ali. E eles começam a ficar muito nervosos, porque eles não sabem para onde ir, para qual lugar entrar, eles não conseguem lembrar o caminho que eles fizeram. Aí eles param. Aí a Beverly olha para os outros e fala assim, gente, eu tenho uma ideia genial para resolver o problema. Aí ela vai lá e tira a calça dela. E aí, né, todas as crianças ali... Todas as crianças... Eu não vi, eu não li. Eu quero ler. Vamos ver se em 2024 não, eu leio. essa cena eles removeram do filme. Mas no livro tem, e a Beverly, ela literalmente, ela transa com um de cada vez, e aí depois eles se acalmam, e aí eles conseguem seguir o caminho. Só que, tipo, meu Deus, ele tem 12 anos, sabe? Olha, eu juro por Deus. É muito bizarro, é muito bizarro, é muito bizarro, muito bizarro. Vou ter que ler esse livro. Eu fico tensa por causa da pegada de terror, mas, cara, eu lido com muitos autores que são fãs do Stephen King, que leram It e que usam muito It em referências dentro das próprias obras. Eu fico meio perdida, porque eu falo, não vou ler porque eu não gosto dessa pegada. O filme, eu passo longe. E eu gosto de ler livros de terror, eu leio alguns. Mas It realmente por causa dessa atmosfera pesada mesmo. Mas eu vou. Esse ano de 2024 eu vou ler. Aí depois eu vou fazer a resenha dele. Vamos ver. Marcos, querido, qual é o seu Instagram para quem quiser te seguir, acompanhar o seu trabalho, trocar ideia com você? Meu Instagram é @autor.marcosilva. Gente, @autor.marcospsilva. Eu vou marcar ele aqui na live como colaborador. Vocês vão poder aí assistir no Instagram dele, no meu e em todas as plataformas do podcast. Do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então já corre lá, já se inscreve e não deixem de seguir o nosso autor, tá? Muito bem, querido. Só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você falar sobre as suas obras, de a gente conhecer um pouquinho mais. Elas estão lindas, 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 lindas. Você está de parabéns. Eu só te desejo sucesso e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Eu que agradeço, assim, quase 2 anos. Eu não sei como é que eu consegui ficar quase 2 anos sem vir aqui. Mas pode ter certeza que eu vou voltar de novo. Quando eu lançar o meu novo livro, eu te chamo. De novo. Ai, que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu volto mais tarde com mais entrevistas literárias. Pessoal do Kawaii, muitíssimo obrigada. Depois eu vou deixar os trechos da entrevista lá na plataforma. Marcos, beijo, querido. Obrigada. Tchau.